Olá! Nessa edição do Plano de Negócios, nós estamos recebendo Flávio Montes, ele é diretor do Colégio Equipe de Cataguases. Flávio, eu queria começar com você contando um pouquinho da sua formação. Quanto tempo você é professor e como é que você conheceu o Sistema Equipe? Eu comecei a estudar em Além Paraíba e depois, novo ainda, mudei para Cataguases e fiz o primário aqui na Escola Promove, que nem existe mais hoje. Fui direto para a escola estadual, que era o Colégio Cataguases, me formei e fiz um ano de cursinho em Viçosa, no Colégio Equipe. Foi quando eu conheci o Equipe, tá? Passei no vestibular em 1984, em Engenharia Agronômica. Me formei em 88 e entrei direto no mestrado. Naquela época, a gente poderia passar direto da graduação, hoje ainda pode em algumas circunstâncias. Então, eu entrei direto no mestrado, fiz mestrado em microbiologia agrícola e acabei o mestrado e já comecei a dar aula, né? Durante esse período todo, eu já dava aula. Tem aproximadamente 29 anos, se você somar o período da universidade, que eu fui monitor. Então, eu já dei aula. Tendo a minha formação praticamente na parte pedagógica, dentro de sala de aula mesmo, dando aula para os alunos, né? Mais tarde, agora em 2004, eu me formei em pedagogia na parte de biologia, como eu sou professor de biologia. Eu conheci o Sistema Equipe sendo aluno do Sistema Equipe em Viçosa, quando eu fiz um ano de cursinho em Viçosa. Eu saí de Cataguases, do Colégio Cataguases, fiz um ano de cursinho em Viçosa, e conheci o Equipe naquela época. Há 20 anos começava a história do Equipe de Cataguases. Como é que foi esse início? O início do colégio aqui em Cataguases foi em 1993, quando nós montamos o colégio e eu era diretor em Leopoldina. E o meu sócio entrou na direção aqui em Cataguases. E eu já era professor aqui em Cataguases, mas não era o diretor. Eu era diretor em Leopoldina. Durante esse período inteiro, o meu sócio, ele montou, o Magno Antônio Perim, ele montou o ensino médio, o ensino fundamental e depois o pré-vestibular. Desde o início já estava as turmas de pré-vestibular à noite. E eu assumi a direção em 2002, quando eu implantei o ensino infantil, educação infantil, em 2002, exatamente. O Equipe teve sempre um aumento de alunos conforme os anos foram passando. Quantos alunos tem hoje e a que você acredita esse aumento sempre subsequente de alunos? Atualmente o Equipe está com 500 alunos aqui em Cataguases, né? Eu acredito, eu vejo assim, a melhora da economia local é um fator importante, mas eu vejo Cataguases como uma cidade atípica na região. Atípica em que sentido? Para você ter uma ideia, dentro de Cataguases nós temos, agora esse ano diminuiu, mas nós tínhamos 7 colégios particulares. Então a educação, a cultura dentro de Cataguases, ela sempre foi muito forte. Tá? Tanto é que a gente tem, haja vista, 7 colégios, iniciativa privada, dentro de Cataguases, na escola. E sempre tivemos escolas estaduais muito fortes, como é o caso do Colégio Cataguases, tá? que foi sempre uma referência no estado de Minas Gerais. Então eu vejo que, dentro de Cataguases, o crescimento na área educacional tem a ver com a cultura que é enraizada dentro da própria cidade. Nós vemos constantemente na mídia o descaso com a educação de um modo geral. Você, como diretor, como é que você gerencia essa relação dos funcionários, professores, alunos, pais no Colégio Equipe de Cataguases? A educação, às vezes, é relegada a segundo plano, né? Existem alguns investimentos como a saúde e acaba deixando a educação de lado, o que é uma falha, o que é um erro. Eu acredito em educação, uma educação mais plena, mais completa, onde você tem com os seus comandados, né? No meu caso, eu sou o diretor, eu comando os professores e os funcionários. Eu tenho uma relação quase de familiar com esse meu grupo de alunos e de professores e funcionários, né? Os alunos ali no nosso colégio, eu acho que esse é o principal diferencial do Equipe aqui dentro da cidade, a gente tem um relacionamento muito próximo. Tá? A raiz da palavra pai, da palavra professor, é pai. E a gente cumpre essa função. Tá? O aluno ele chega até a gente, o diretor, o coordenador, o próprio professor, não só para absorver informações técnicas sobre a matéria de biologia, química, física, matemática. O aluno confia na gente como um amigo.
Então ele traz para a gente questões da vida particular dele, sobre situações bem íntimas e que a gente acaba ajudando, sabe, no discernimento de decisões mais plausíveis, mais corretas, porque o jovem às vezes ele não tem um caminho certo a seguir. E ele tendo essa liberdade com a gente, com o professor, com o diretor, com o coordenador, a gente acaba encaminhando ele de uma forma mais correta. Eu acho que isso cria um canal de comunicação tão próximo que o aluno não fica tendo a gente simplesmente como um transmissor de conhecimento, como um amigo. E isso facilita nos dois sentidos, tanto no sentido da gente criar a personalidade do aluno, da gente educar o aluno, o crescimento dele, como também na parte técnica de aprendizado de matéria, de conteúdo. Então, acho que o grande sucesso do equipe é esse, é conseguir esse relacionamento horizontal entre o professor e o aluno. Esse tratamento mais próximo que você disse ter com todo mundo, você acha que esse é o diferencial do colégio equipe? Com certeza, né? É o diferencial do colégio, porque a gente nota, fazendo um breve histórico, né, desde a fundação, desde a criação da escola, que existe uma fórmula. Qual é a fórmula de um colégio? Você tem um professor falando sobre um conteúdo e um aluno que escuta aquele conteúdo e copia aquele conteúdo e depois estuda aquele conteúdo e mais tarde ele é cobrado por aquilo. Então essa é a fórmula da escola desde a criação da escola. E não teve grandes modificações. A gente tem hoje talvez uma lousa, como é que chama? Virtual, coisas poucas, né? A estrutura básica é a mesma desde a fundação. Então a gente tem que tentar inovar nesse sentido. No nosso caso aqui do equipe, é no relacionamento humano mesmo. A gente tem como principal diferencial esse aconchego, essa proximidade entre o aluno e o professor e a coordenação e a direção. Chega a ser até engraçado quando eu vejo alguns alunos nossos chegar, eu joguei futebol com o diretor do colégio, que eu gosto de jogar um futebol, e a gente pensa assim, mas coisa mais natural, né? Mas às vezes não é. Então, o diretor, às vezes, em algumas instituições, são pessoas, né, são entidades inatingíveis, né, o professor também, ou a coordenação, e aqui não existe isso. Na equipe a gente tem uma proximidade que eu acho que ajuda tanto do lado profissional de transmitir o conhecimento, como do lado de crescimento pessoal do próprio aluno. Qual é o seu maior desafio como empresa que trabalha com formação humana? Sem dúvida nenhuma, o maior desafio de um professor, de um diretor de colégio, é trabalhar com a diversidade dos seus alunos. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com uma fábrica de manutenção, de fabricação de alguma coisa, produto manufaturado, você compra a matéria-prima padrão e produz o produto que o mercado precisa. Tudo padronizado. Agora, trabalhar com aluno, com adolescente, com criança, onde cada aluno tem o seu perfil, cada aluno tem o seu ponto fraco, o seu ponto forte, é muito difícil você padronizar. Então, o que o ensino quer, desde a sua criação, né, e que tem pouca modificação nesse período inteiro, é fazer uma prova unificada para todos os alunos. E isso cria alguns desajustes, porque tem aquele aluno que é bom na matemática e é ruim no português. Ou tem aquele que é bom no português e ruim na matemática. Isso para ficar nas duas principais matérias. Mas vamos pegar um aluno, por exemplo, que se destaca na música ou no teatro. Esse aluno ele não vai bem na geografia, na história. Então a gente pode, às vezes, atrapalhar o desenvolvimento de um jovem que seria muito promissor na vida profissional dele, a título de fazer uma prova de geografia, de história, de matemática. Haja visto, por exemplo, o Einstein, né, que foi um péssimo aluno na escola de segundo grau dele e depois se dedicou tanto na área de ciências. Então a gente tem que procurar descobrir a individualidade de cada aluno e passar a valorizar mais esse ponto no aluno. Obviamente, não podemos deixar de lado o que é padrão, né? É necessário que esse aluno estude geografia, matemática, mas eu acho que eu tenho que valorizar nele o ponto forte dele. Eu acho que esse é o principal desafio para um profissional da educação atualmente. O equipe é o colégio em Cataguases que mais aprova vestibulares. Com essa mudança agora para o Enem, como é que vocês se adequaram? Essa pergunta é boa porque ela me permite eu esclarecer uma grande dúvida do público aí. O Enem, ele não é um vestibular. Muita gente está falando assim, o Enem vai substituir os vestibulares. Não é bem assim. O Enem é uma prova criada pelo governo para avaliação do ensino médio, né? O que vai permitir o ingresso na universidade,
né, é o SISU. Então, diante disso, o professor da equipe está preparado e nosso material, inclusive, está sofrendo modificações para isso, o material escolar nosso. Para quê? Para preparar o aluno para fazer a prova do Enem. Tá? A prova do vestibular era uma prova mais conteudista. Era uma prova que exigia mais conta, mais raciocínio lógico. A prova do Enem, não, ela é uma prova mais de realidade, de coisas mais do dia a dia. Tá? Então tem uma interpretação de texto muito grande, uma interdisciplinaridade muito grande. Então nosso professor ele foi preparado para isso. Tá? Então agora a nossa ideia é realmente conseguir encaixar os alunos dentro do SISU, né, nas universidades federais. O colégio está no novo prédio. Como é que essa melhora em estrutura vai atender vocês? O novo prédio está sendo um diferencial para o colégio. Por quê? Primeiro, o número de salas de aula dobrou. Eu tinha 9 salas de aula, agora eu estou com 18 salas de aula. Tá? Então eu tenho condição agora, antes se eu tivesse que dobrar uma turma, eu não conseguiria dobrar. Agora eu posso dobrar quantas turmas que eu quiser, eu posso ter todas as turmas dobradas. Além disso, a infraestrutura é toda voltada para o colégio. O prédio ele foi construído embaixo para a loja americana e em cima todo adaptado para o colégio. Então ele não é uma adaptação pura e simples, ele foi construído pensando em pôr um colégio ali. Né? Nós temos uma quadra no local. Antes a nossa quadra era fora do colégio, agora é dentro do colégio. Isso facilita no controle da educação física. Tá? Isso para falar pouca coisa, né? Laboratório, sala de informática, né? Nós estamos querendo implantar alguma coisa, novidade para o ano que vem, vou deixar isso mais para frente. Mas nós temos biblioteca, sala de teatro, música, dança, capoeira, tudo especializado em cada área dessa. Então a infraestrutura do colégio hoje, ela serve o aluno com muito mais conforto e com muito mais qualidade. Flávio, que dica que você dá para quem está começando um negócio agora? Eu vou te dar uma dica que foi a minha vivência. Quando eu sonhei, no início, como eu falei, quando eu sonhei em trazer uma equipe para Cataguases, eu era professor do sistema equipe. Naquela época eu pensava assim, eu queria ser pesquisador porque eu estava fazendo mestrado. E eu pensava, se eu continuar na equipe, eu vou entrar na parte de administração do colégio, eu não quero ser só professor. Para quê? Para eu poder fazer com que a equipe cresça. Tanto é que eu consegui, né, eu mais o meu sócio, o Magno, nós fundamos 4 colégios na realidade, que é o Itaperuna também, que depois veio a fechar. Mas nós fundamos 4 colégios, Cataguases, Leopoldina, Muriaé e Itaperuna. Naquela época eu pensava, eu sonhei em crescer dentro do sistema equipe. Eu não me acomodei em ser somente um professor do equipe. Eu queria crescer. E eu não aceitei uma coisa pouca. Eu acho que a pessoa, quando quer investir no sonho dele, ele não pode aceitar o mínimo, ele tem que procurar o máximo, o melhor. Pode ser que ele não atinja esse máximo, mas que ele tem que procurar atingir esse máximo. Essa que é a minha grande dica. Eu segui sempre uma dica do meu pai, né, um aviso do meu pai, que ele me dizia o seguinte, não falte o serviço, porque se o seu patrão não sentir a sua falta, no outro dia você está demitido. Então eu sempre me dediquei muito ao que eu faço, até hoje na direção, né, fico no colégio ali de 7 da manhã às 8, 9 da noite, todos os dias praticamente, estou lá o dia inteirinho, né, saio para almoçar e volto. Então acho que a dedicação é fundamental. E uma dica minha agora de vivência é que quando você está trabalhando com alguma coisa, você tem que focalizar naquela alguma coisa e procurar sempre o melhor. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para uma pessoa que está iniciando o seu negócio. O programa está chegando ao fim, a gente queria abrir o espaço para você deixar uma mensagem final. A minha mensagem é de agradecimento. Gostaria de agradecer aos pais pela confiança depositada no nosso grupo, trazendo os meninos para estudar com a gente, seus filhos, que afinal de contas, né, a maior joia de uma família é a própria criança dela. Então eu queria agradecer aos meus professores, né, que são praticamente nossos amigos lá dentro do colégio, antes de serem meus funcionários, são meus amigos. Então agradecer aos professores, aos pais e falar com os alunos que eles acreditem sempre no seu potencial. Eu acho que o mais importante na vida é você acreditar no seu potencial e crescer em cima dele, que você vai conseguir o seu objetivo, com certeza. Flávio, a gente agradece a sua vinda no estúdio. Esse foi o Plano de Negócios. Muito obrigado.